Fala, rapaziada! Sabe que o Vascão da Gama tem a tradição de formar grandes artilheiros, né? Ademir Queixada, Dinamite, Edmundo, Valdir Bigode, Sorato, Romário, meu grande amigo Paulinho Massariol, entre outros, né? Milhões e milhões de artilheiros. E aí hoje vamos saber a história do Russinho, que é o artilheiro da época dos Camisas Negras. Os Camisas Negras, vocês vão saber toda a história deles na entrevista que nós estamos indo fazer agora em São Januário, com Bruno Pagano, que escreveu o livro O Inigualável Êxtase do Gol, sobre o Russinho, a história do Russinho, que chegou no Vasco na década de 20, teve a vida dele toda lá, voltada para o Vasco da Gama, foi dirigente, foi treinador e foi artilheiro. Vamos lá ouvir isso e tomara que vocês gostem. Celebridade vascaína. Ah, Sérgio, tudo bem? Prazer te conhecer, cara. Tudo bem? Prazer. Tudo bem? Tudo bem, meu amigo? Já estávamos falando no carro sobre esse trabalho que é muito legal, né? Essa tradição do Vasco de criar artilheiros, né? Com certeza, é muito legal receber vocês para contar um pouco dessa história também. O Russinho, que é o primeiro grande artilheiro do Vasco, né? O cara que abriu essa grande escola aí de atacantes do Vasco. Vamos falar. Década de 20, né? Década de 20 e 30. Começa nos Camisas Negras, ele vai esticando, ele vai levando aí a... Ele continua a ascensão dos Camisas Negras, né? Até a década de 30. Ele ainda está no Vasco quando profissionaliza o futebol, então é também um novo momento ali de ruptura, né? Camisas Negras, São Januário, profissionalização do futebol, é uma década de luta, eu diria. E o livro, eu vi a capa, tá bonito, hein? Ficou bacana, a gente conseguiu um acervo, né? Já vou mostrar para vocês o acervo maravilhoso. O acervo ilustrou o livro inteiro, assim, a gente já tinha boa história, uma história bacana, né, do Russinho. Acho que a chave de ouro foi o acervo que chegou para ilustrar o livro inteiro, assim, ficou maravilhoso. A capa, dentro também tem várias fotos bacanas, assim. Vamos lá no Centro de Memória do Vasco para ver isso. Aqui que legal, ó. Pessoal, Centro de Memória, isso é coisa linda, né? Então chegamos aqui nesta área bucólica de São Januário, coisa linda, uma árvorezinha, para ouvir um pouco mais do Bruno Pagano sobre o Russinho. Gostei desse título, O Inigualável Êxtase do Gol. E essa foto, explica que momento é esse aqui do Russinho? Então, a gente é uma junção de duas fotos, né, que a gente fez para fazer a capa. Esse primeiro momento aqui é um lance de Vasco e Benfica, na excursão que o Vasco fez à Europa em 1931, né, foi o primeiro clube carioca aí para a Europa. O primeiro do Brasil foi o paulistano, né, em 1925, um pouco antes. Mas essa excursão do Vasco, além dela ser, né, pioneira para os clubes do Rio de Janeiro e do Brasil de uma maneira geral, além de trazer belíssimas fotos como essa que estava no acervo do Russinho, ela tem também uma importância, né, uma importância singular aí para a profissionalização do futebol, porque eu acho que marcou uma das gotas d'água para o movimento profissionalista começar a avançar nesse debate, que foi a ida do Jaguaré e do Fausto para o Barcelona, né? Quando o Vasco faz a excursão, o Vasco joga contra o Barcelona, vence o Barcelona, joga contra o Benfica, vence o Benfica e tudo mais. O Jaguaré e o Fausto recebem propostas para ficar lá no Barcelona, eles não voltam com a delegação do Vasco para o Rio de Janeiro. Caramba. E isso deixa o mundo do futebol naquele momento muito preocupado, porque os grandes craques do futebol brasileiro já estavam indo para a Europa, já estavam sendo... Não é de agora, né? Não é de agora, estava começando, porque Europa, principalmente ali Itália e Espanha, já tinham profissionalizado o futebol. Na América do Sul também, a gente, Uruguai e Argentina já profissionalizados, e o futebol aqui no Brasil, cheio de craque, amadorismo. Então o que os grandes jogadores faziam? Recebiam propostas para ganhar, né? Ganhar mais dinheiro em outros lugares, alguns deles até recebiam um valor irrisório. Essa, inclusive, vai ser a crítica do Russinho na profissionalização do futebol. Então, essa foto aqui, ela marca esse momento da excursão, mas marca também um momento muito legal para a profissionalização, e é um momento que é muito caro para a figura do Russinho, não só como ex-jogador, como agente político também, que ele teve grande participação aí na profissionalização do futebol, algo que a gente não fala, que a historiografia do futebol aí, de certa forma, esqueceu. Essa é uma das grandes missões do livro, trazer à tona aí também essa perspectiva da profissionalização do futebol a partir dos jogadores, que foram muito importantes também para a profissionalização. E a de baixo? A de baixo é a baratinha, né?
Quem conhece um pouco de Russinho vai lembrar, o Russinho em 1930 ele grande, ele ganha a eleição do concurso Monroe, ele recebe essa baratinha, uma baratinha Chrysler. É uma promoção que a Companhia de Cigarros Veado faz em parceria com o Diário da Noite, aqui no Rio de Janeiro, com o jornal Estado de São Paulo, se eu não me engano, em São Paulo, e o jornal de Belo Horizonte também. Então são os três aí, né, grandes centros do Sudeste. É uma campanha nacional, a gente tem votações aí de todas as partes do Brasil, inclusive aí do Sul, do Centro-Oeste, Norte, no Nordeste não fica só exclusivo ao Sudeste. A gente tem vários eleitores aí votando em Russinho, gente de outros estados, o pessoal enviando carta para o Russinho, falando: poxa, eu votei em você no concurso Monroe, estou te enviando aqui o maço de cigarro, né? Porque na época a Companhia de Cigarros Veado estava lançando um novo produto deles, era o Cigarros Veado. E aí na lateral você tinha uma fichinha que você destacava, você comprava o cigarro, fumava, e ele vinha com uma fichinha que você destacava e depois usava ele para votar. Então cada maço de cigarro valia um voto. Naquele ano o Russinho foi eleito com quase 3 milhões de votos. Então você imagina aí 3 milhões de maços de cigarro só pro Russinho, fora os outros candidatos. Como é que era o personagem Russinho assim em campo? Ele era rebelde, ele era como? O Russinho, acho que ao longo do tempo ele foi adotando essa personalidade mais rebelde. Eu não diria rebelde, eu diria um cara que busca... Contestador. Eu diria um cara que busca o bom confronto, né? Não é um rebelde sem causa. Eu acho que o Russinho, ele foi polêmico sim, foi incisivo, foi firme nas críticas que ele teve para dentro e para fora do campo. Mas eu acho que ele travou boas lutas, ele foi pelo caminho do bem, assim, foi pelo caminho certo. A luta dele pela profissionalização é uma incrível, assim, ele sempre se posicionou dentro de campo também. O Russinho, ele é o cara que ele não vence o campeonato de 23 com as camisas negras, mas ele chega em 1924, no ano seguinte. Ele chega não a tempo de jogar o campeonato de 23 com os outros camisas negras, mas a tempo de ser excluído pela liga. Porque ele chega em março de 24, em abril de 24 os jogadores do Vasco estavam sendo excluídos, é fundado a MEIA, né, tem a resposta histórica, e o Russinho ele vai ser um dos excluídos do time do Vasco, junto com outros 6 atletas titulares. Ele, né, se posiciona, ele continua no Vasco, ele vai ser campeão pelo Vasco em 24, vai ser o artilheiro da equipe, vai ser o melhor jogador do Vasco de 24 a 1930, todas essas temporadas ele vai ser eleito o melhor jogador. É um cara que vai estar lá na construção de São Januário, aqui onde a gente está, né, esse palco maravilhoso, que na época era o grande estádio da América do Sul. Ele foi um cara aí que ajudou também, fazendo propaganda, né, trazendo mais gente para fazer a doação, para levantar aí esse monumento, que é também a materialização de uma luta comum do Vasco, que é a luta contra o racismo, contra o preconceito social, o anti-lusitanismo. Então acho que o Russinho, ao longo do tempo, ele tinha a própria personalidade dele, né, uma personalidade de confronto, uma personalidade de luta, de buscar justiça social até certo ponto, mas ele também adota muito, ele encarna muito essa ideia do Vasco, de mostrar. Eu finalizo o livro dizendo isso, inclusive, que o Russinho ele encarna essa coisa do Vasco de mostrar que os maiores valores do esporte, eles não estão somente dentro de campo, não somente das lutas que a gente trava dentro de campo, mas principalmente nas batalhas que a gente resolve travar fora de campo. No caso do Vasco aí, as camisas negras, a resposta histórica. Explica os camisas negras, o que foi exatamente. Os camisas negras de 23, né, e aí continua, os camisas negras eles vão aí até a construção de São Januário, um pouquinho depois, né. É a equipe popular do Vasco de 1923 que o Vasco monta a partir de uma política de assimilação. Os grandes clubes do Rio de Janeiro eles não tinham costume de trazer para suas equipes jogadores das camadas populares, jogadores negros, brancos pobres, operários, imigrantes, analfabetos. E o Vasco começa a trazer essa galera para o time e começa a oferecer condições materiais para que esses atletas em igualdade possam competir com os grandes clubes e possam, enfim, ser campeões. O futebol, principalmente a Liga Metropolitana, né, a primeira divisão, já tinha jogadores das camadas populares e outros clubes, mas esses jogadores não eram a maioria nas equipes e também não chegavam a ser campeões, né? O Vasco ele torna esses jogadores campeões a partir dessa fórmula, a gente chama de fórmula mágica dos camisas negras, né? O Vasco ele oferece as condições materiais para que esses jogadores enfim possam ser campeões, e isso não se encerra em 23. É uma luta velada também pela profissionalização, porque de certa forma o Vasco paga os seus jogadores por fora, porque assim, você tinha um camarada que não sabia ler e escrever. Para você se inscrever na liga, você tinha que assinar. Então ele tinha que saber escrever o próprio nome, tinha que saber ler e escrever. O Vasco ia oferecer um professor de português, para o camarada aprender a ler e escrever.
Os empregos, por exemplo, você não podia ter um emprego imoral, né, que eles acreditavam. Por exemplo, o grande Nelson da Conceição, histórico goleiro do Vasco, primeiro goleiro negro da seleção brasileira, ele era motorista de praça. O Vasco, para ele poder se inscrever na Liga e jogar, o Vasco tem que arrumar um outro emprego para ele, porque motorista não era aceito, ele era inclusive pejorativamente chamado de chofer, o Nelson da Conceição. Então o Vasco vai, arruma um emprego para ele, né, bota ele para trabalhar em um dos empreendimentos dos muitos grandes dirigentes aí que ajudaram o Vasco. E assim o Vasco vai pouquinho a pouquinho desenvolvendo as condições materiais para que esses jogadores possam desenvolver o seu futebol. E aí de 23 dos Camisas Negras, né, até 24, o novo título do Campeonato Carioca, a construção de São Januário em 1927, por fim 33, a profissionalização do futebol, que aí sim já é um momento que o Russinho tem mais protagonismo. Em 1932, os dirigentes de alguns clubes do Rio de Janeiro, né, América, Fluminense, Bangu e Vasco, se uniram e pensaram a fundação de uma liga profissional, que seria a Liga Carioca de Futebol em 1933, em janeiro de 33. E aí qual é o problema dessa narrativa? Ela é reducionista e ela não abarca toda a complexidade desse episódio histórico, porque veja, é como se os dirigentes, é uma coisa assim como se fosse Princesa Isabel, né? Os dirigentes chegaram lá, fizeram reuniões e profissionalizaram o futebol, como se não tivesse opinião pública por trás, né? Como se não tivesse a pressão dos jogadores, como se não tivesse todo o movimento profissionalista fazendo pressão, trazendo a opinião pública para o seu lado, né, fazendo até críticas ao amadorismo nos periódicos. Então, eu particularmente sempre achei que essa narrativa, os dirigentes chegaram lá e profissionalizaram o futebol em 32, ela era rasa, ela não cabia, né? Acho que tem mais coisa aí para ser contada. E aí a primeira hipótese que a gente traz no livro é que os jogadores foram muito importantes. Dentro dessa primeira hipótese de que jogadores foram importantes para a profissionalização, a gente encontrou a história do Russinho, e fez um estudo de caso a partir da história do Russinho, que é, na volta dessa excursão que eu contei de 31, o Russinho está pé da vida porque o Fausto e o Jaguaré foram para o Barcelona, eram grandes amigos dele, amigos pessoais, eram as lideranças técnicas daquela equipe, e o Vasco era o primeiro colocado em 1931, quando retorna sem Jaguaré e sem Fausto, há uma queda técnica na equipe, né, obviamente, e o Vasco perde o título daquele ano, então o Russinho ele fica assim, revoltado, para além de perder os amigos e tudo mais. E ele vai no Mário Filho, que era amigo pessoal dele. Mário Filho, acho que tá na hora da gente jogar a bosta no ventilador. Vamos contar para todo mundo como funciona esse amadorismo aqui no Brasil, vamos acabar com isso. E ele vai ao jornal o Globo do Mário Filho, são 2 entrevistas, uma em 30 de setembro, que ele conta todas as verdades que ele tem para contar, e na outra em 3 de outubro, né, alguns dias depois, que ele vai para se defender dos xingamentos que ele levou por causa da primeira entrevista. Na primeira entrevista, ele chega a xingar os diretores da AMEA, da AMEA e da CBD, né, que era a CBF e a FERJ de hoje em dia, vamos dizer assim. Ele chama os diretores dessas entidades de senhores de engenho. Ele fala textualmente, vocês exploram os jogadores de futebol. Inclusive a terceira parte do livro, que vai ser que teve como base a monografia, né, que eu entreguei para o Instituto de História da UFRJ, que foi minha formação. O nome da monografia é Os Senhores de Engenho do Futebol, parafraseando, né, a frase do próprio Russinho na crítica dele. O que ele diz naquele momento no jornal? Olha só, eu sou atacante do Vasco, eu sou atacante da seleção carioca, eu sou atacante da seleção brasileira. Eu recebo dinheiro para jogar em todas essas equipes. O amadorismo marrom não existe, ele é uma farsa, todo mundo recebe dinheiro para jogar futebol. E a crítica dele é o seguinte, os nossos grandes craques estão indo para a Europa, para a Argentina, para o Uruguai, porque a gente não está pagando eles e os outros mercados estão pagando. Que loucura. E aí a questão é a seguinte, a gente até paga, mas a gente paga como se fosse passagem, né? Aquela coisa do bicho, né? Se arruma uma desculpa para dar um dinheirinho. E aí o Russinho, ele fala isso no jornal, ele fala, se esse dinheiro aqui que a gente está recebendo, ele falou 30 mil réis, 50 mil réis, ele dá até valores para a época, a gente recebe esse dinheiro com a desculpa de que é passagem. E aí ele fala, os diretores dos clubes estão enriquecendo exponencialmente com a grana que está entrando de bilheteria, os clubes estão movimentando muito dinheiro e tudo mais. E mesmo assim não estão pagando os jogadores como deveria. Então a crítica dele é a seguinte, se esse valor aqui que eu estou recebendo como passagem é realmente de passagem, é muito, porque eu não gasto um décimo disso de passagem, né? Agora, se esse é um salário escondido, é um salário por debaixo dos panos, é pouco, porque a gente está recebendo muito pouco, os jogadores estão indo para outros países para ter um pouco de seguridade social, eu diria, para ter oportunidade melhor na vida, para receber melhor, né, poder fazer as suas coisinhas. E os jogadores, eles estão aqui recebendo pouco, a gente fingindo que não paga nada, enquanto os jogadores lá de fora estão recebendo bem, a gente está perdendo todo mundo para lá. Então a crítica dele era essa, foi feita no jornal O Globo, todo mundo recebe para jogar, mas a gente recebe pouco, o profissionalismo tem que chegar para a gente dar uma condição melhor para os jogadores, para que os jogadores não precisem ir para outros países tentar ganhar a vida, que eles possam ser jogadores de futebol aqui mesmo no Brasil.
né? Agora, essa é a crítica. como é que um personagem desse, com uma história dessa rica, estava tão sem luz? Pois é, eu não entendo também, assim, eu falo brincando, eu gostaria de não ter precisado fazer esse livro, eu gostaria de já pesquisar sobre o Russinho, já conhecer a história do Russinho, porque eu acho que é uma história que todo vascaíno, todo fã de futebol deveria conhecer. É uma história de um grande atacante de dentro do campo e um agente político do lado de fora do campo. E aí é realmente surpreendente, como você falou, a gente fica chocado porque eu encontrei outros autores que falavam sobre o Russinho, que falavam sobre a importância do Russinho para a profissionalização. O José Geraldo do Carmo Salles é um autor que me ajudou muito na monografia também, o trabalho dele, né, eu utilizei. Mas a grande maioria dos trabalhos, eles embarcam nessa narrativa reducionista de os dirigentes do Fluminense, do Bangu, do América se uniram e profissionalizaram o futebol e se esquece um pouco esse protagonismo dos jogadores. Uma coisa engraçada de contar, por exemplo, quando você lê O Negro no Futebol Brasileiro do Mário Filho, você não encontra nada sobre a importância do Russinho na profissionalização. Mas o Mário Filho fala isso no jornal. Você tem o Globo de 31 e depois eu peguei uma entrevista sobre a carreira do Mário Filho no jornal Diretrizes de 41, estava recente ainda, e o entrevistador pergunta para o Mário Filho, e aquele episódio da profissionalização do futebol que você teve grande protagonismo? Ele fala, não, eu realmente fui muito importante, eu e o Russinho, que me deu uma entrevista que foi o estopim para a profissionalização. Então, ele mesmo fala nos periódicos da época. E a questão é, por que ele não fala no Negro no Futebol Brasileiro? Por que outros trabalhos não falaram disso, né? O Russinho é como se fosse o Afonsinho daquela época, né? Porque o Afonsinho, todo mundo fala que ele criou a lei do passe, né? E isso ficou conhecido. Mas o Russinho eu realmente desconhecia. Você tem que pesquisar muito para chegar nesse personagem, né? Eu acho que a construção, as construções históricas, né, de narrativas, episódios históricos e tudo mais, elas muitas vezes não seguem a linha ali irretocável dos fatos. Acho que muitas vezes tem objetivos políticos por trás das histórias que estão sendo contadas na historiografia do futebol, principalmente a historiografia do futebol antiga. Eu percebo, analisando, comparando o que a gente tem de produções intelectuais do tema com os periódicos da época, o seguinte: os jogadores foram muito importantes para a profissionalização do futebol, mas quem tinha caneta na mão e quem tinha o poder político eram os dirigentes. Então acho que de certa forma houve aí uma articulação entre dirigentes e mídia para que se passasse a ideia de que os dirigentes foram os grandes protagonistas da profissionalização do futebol. Mas a minha hipótese é de que os jogadores foram tão importantes quanto ou até mais importantes que os dirigentes. Muito embora as narrativas que a gente veja hoje nos trabalhos são exaltando apenas os dirigentes de futebol, que eu considero um equívoco histórico. E o Russinho foi dirigente também? Foi dirigente também. O Russinho ele deixa o Vasco em 1933, 1934, é o último ano dele. É o último campeonato carioca que ele vence pelo Vasco. É um timaço que tinha Russinho, Leônidas da Silva, Domingos da Guia, tinha o Fausto de volta ao Vasco, então tinha os grandes nomes daquela época. Mas ele sai e vai ao Botafogo para jogar em 35, joga lá. Em 1936, quando ele retorna ao Vasco, ele retorna para ser diretor de futebol, né, que era primeiro diretor de esportes terrestres, que chamava na época. Ele vai ser o diretor de futebol do Pedro Novaes, que é um dos articuladores lá pelo Clássico da Paz, em 1937, contra o América, que encerra a briga pela profissionalização, encerra o período da dissidência esportiva, que a gente chama, né? Então ele vai ser diretor de futebol do Vasco, depois vai ser até técnico, quando o técnico do Vasco da época ele é demitido. Entre um técnico e outro, o Russinho assume ali por 1 mês, 2 meses. Acho que são 4 partidas dele como técnico do Vasco, assim. Foi diretor de futebol, foi conselheiro, foi grande benemérito. E na carreira, quantos gols? 230 gols e 253 jogos. Esse acho que é um dos números mais absurdos que a gente tem, não só no Vasco. No Vasco é o mais absurdo, é a maior média de gols dentre os maiores artilheiros do Vasco. 0,9 gols por jogo. É basicamente, quem ia ao estádio ver o Vasco jogar, quase sempre assistia a um gol do Russinho. Quem foi ao Vasco em 253 jogos do Russinho, viu ele marcar em 230 vezes. É basicamente uma por jogo. Pena que ele só teve 230 jogos. Se tivesse tido uma amostragem maior, como teve Roberto, Romário, ele com certeza estaria ali no top 3. Hoje ele é o 5º maior artilheiro do Vasco. Se tivesse mais tempo, com certeza estaria melhor aí na lista. Mas já são
números E irretocáveis. o livro vai ser lançado em agosto? Vai ser lançado agora em agosto, evento oficial de lançamento, vai ser aqui no Vasco, né, no Espaço Experiência, o museu. Que por acaso a gente tem a chuteira do Russinho, tem a medalha do Russinho da primeira Copa do Mundo. Comecei a escrever aqui em 2020, era estagiário ainda aqui do Centro de Memória, o Valmer, né, que é o coordenador, me trouxe uma lista, e aí ele me trouxe uma lista com esses números, tinha uma lista de média de gols dos maiores artilheiros do Vasco. E aí eu olhei e falei, pô, quem é esse Russinho aqui que é o primeiro colocado, né? Ele tá na frente do Roberto, do Romário, do Edmundo, quem é esse cara? E aí comecei a estudar, e aí encontrei a história da Baratinha, encontrei a trajetória esportiva dele, as médias absurdas, encontrei a questão da profissionalização do futebol. E acho que para fechar o livro ali, que foi o grande momento, assim, uma coisa que eu fico muito feliz de poder também dar um retorno pro Vasco da Gama, né, que tanto me apoiou aí nas pesquisas ao longo do tempo, eu consegui encontrar a família do Russinho. Consegui encontrar o neto do Russinho e eles tinham um acervo maravilhoso. E quando eu tive contato com o acervo, eu percebi que toda a história que a gente já estava montando para o livro casava assustadoramente com o acervo dele. Ele tinha os mesmos momentos guardados que a gente estava contando no livro. Então, legal, mais do que ter a certeza que a gente estava fazendo um trabalho bacana, a gente teve o acervo todo para ilustrar o livro. Então ficou muito legal. Hoje a gente tem mais de 100 fotos inéditas do Vasco e do Russinho no livro, são 147 reproduções ao todo. E além disso, o retorno material para o clube. Hoje a gente tem eu tive a felicidade de ser um dos curadores do Espaço Experiência, o novo Museu do Vasco, né, que substituiu o novo Salão de Troféus. E para além de poder trabalhar nesse projeto, eu pude levar a chuteira do Russinho, que é a chuteira que ele utilizou no 7-0 contra o Flamengo, que é a maior goleada do Clássico, e a medalha dele de participação na primeira Copa do Mundo. Foram 4 vascaínos naquela Copa, o Russinho, o Fausto e o Italio Brilhante, que era a dupla de zaga. Então tá lá no Espaço Experiência, a chuteira do 7-0 contra o Flamengo é um jogo que eu falo isso no livro também, para mim é a maior atuação da história de um Vasco Flamengo, de um clássico dos milhões, porque são, além dos 4 gols que ele faz no 7-0, e a torcida canta isso, 7-0 eu já ganhei, chocolate deu replay, a torcida do Vasco conhece essa história, mas além dos 4 gols que todo mundo conhece que ele marcou nesse jogo, os outros 3 gols que ele não fez gol, ele deu 2 assistências para esses 3 gols. Então, quando você pega para ver o panorama geral da partida, são 6 participações em gol em 7 gols. Então, assim, ele destruiu o jogo, né? Se a gente, hoje em dia é impensável. Em 2023, pô, 7-0, o cara participou de 6 dos 7 gols, né? Talvez, sei lá. Recentemente, acho que o Haaland teve um jogo da seleção que ele marcou 9 gols. É verdade. Enfim, mas são coisas assim impensáveis. Então tem toda essa questão do acervo, das diferentes perspectivas que a gente pode trabalhar o Russinho, né? Trajetória esportiva, propaganda no esporte, com o concurso Maury e a profissionalização do futebol. E além disso tudo, o acervo maravilhoso que ilustra o livro, ilustra o museu. Então, um trabalho bem legal aí que deu muito orgulho de fazer. Bruno Pagano é o Russinho da literatura esportiva. Obrigado, viu? Prazer falar com vocês do Museu da Pelada. Um trabalho assim que eu sou fã, um portal incrível e muito bacana mesmo ter esse espaço para falar de Russinho. E vamos cobrir o lançamento. Com certeza. Assim que a gente tiver a data oficial, deve ser para o fim de agosto. Estamos trabalhando já numa data, vai ser informado quando a gente tiver tudo certinho, mas vai ter lançamento oficial no museu, como tem que ser, junto com a chuteira do Russinho, junto com a medalha da primeira Copa do Mundo e aí os diversos outros aí materiais, essa foto belíssima. Hoje você abre o Google e pesquisa o nome do Russinho, já aparece essa foto lá. Isso, hoje em dia tem essa foto lá. Isso aí é o trabalho, né? Essa é o que a gente pode entregar de retorno para o clube, né? Eu comecei aqui como estagiário, depois fui assistente, me formei em História, então o clube, o Centro de Memória, sempre me deu aí na figura do Valmer, que é o coordenador do Horácio, que hoje é o vice-presidente, dos outros vice-presidentes que também passaram aqui. O Centro de Memória, ele caminha com as próprias pernas e sempre fazendo mais do que dá, então é um apoio assim maravilhoso que eu tive, é um projeto que eu acredito muito, é um trabalho de preservação de memória, como de vocês no Museu da Pelada, a gente sabe como é difícil trabalhar com preservação de memória no Brasil, principalmente no futebol. Verdade. Então, assim, é um trabalho muito bacana. Hoje, esse acervo é do Vasco da Gama, é do Centro de Memória, todo o acervo do Russinho foi doado ao Vasco. O Vasco trabalha o acervo como ele quiser. Hoje, eu já uso o acervo, algumas das fotos do acervo já estão lá no museu. O Vasco hoje faz produções com as histórias, então é um orgulho imenso para mim ter esse material no museu, ter esse material no Centro de Memória, ter esse material na internet. Quando eu comecei a pesquisar Russinho, a foto que tinha lá no Google não era essa foto não, era uma foto ruinzinha, de jornal, aquela coisa, né, preto e branco. Hoje a gente tem belíssimas imagens para falar de Russinho. E essa frase resume. Qual? Como esquecemos Russinho. Como esquecemos Russinho, exatamente, né? Não dá para entender. E o mais legal de tudo é você ver boquiaberto
um rubro-negro ouvindo a história de um Vasco em São Januário, né? Encantado, embora o 7-0 não precisava ser registrado nesse momento, mas eu quero até aproveitar e te fazer uma pergunta. A gente, enfim, não tivemos acesso, não lemos o livro, mas tem uma coisa muito importante que a gente sempre procura no museu, que é como o futebol, né, catalisa outras artes, outras obras, né? E aí, rapidamente, vindo para cá, já que o Sérgio disse que a gente ia falar com você, eu vi lá que tem uma citação de que, inclusive, o Russinho foi música do Noel, citado em música do Noel, o que na época deve ter sido uma coisa incrível, porque Noel era o que era Noel, né? A gente tem aí Noel como um cara que também era um grande craque da música, então... Você chegou, na tua pesquisa, a falar disso também? O livro fala disso também? Cheguei, falo sim. E aí, eu acho que tem até no próprio Museu da Pelada um trabalho muito legal do André Felipe. André Felipe, que diz que não é vascaíno, né? Ele fala que não é vascaíno. Então, ele tem essa hipótese bem bacana. Eu trago essa hipótese dele para o livro porque eu acho que a gente tem elementos mesmo para trabalhar isso. Não só por causa da música do Russinho. Ele fala também, o Noel Rosa era próximo do Fausto, que era aquele cara bamba, de curtia rodas de samba ali de Vila Isabel, né? Isso. Então tinha essa proximidade com o Noel Rosa. Eu trago essa hipótese do André Felipe para falar do Noel Rosa com o Russinho. Por quê? A música do Noel Rosa com o Russinho, ela fala sobre a baratinha. Ela fala, o Vasco paga o lote na batata, mas em vez de barata, né, que é o carro, oferece ao Russinho uma mulata. O que o pessoal sempre pensa? Que ele tá falando só do concurso Monroe. Só que a música bate da mesma época das entrevistas do Russinho no jornal. Pensando nessa intimidade do Russinho, possivelmente, né, do Russinho com o Noel Rosa, com o Fausto. O Fausto também era muito amigo do Russinho. Inclusive tem carta escrita do Fausto pro Russinho no acervo, é uma das coisas que a gente reproduz aqui no livro. O Noel Rosa, quando você para analisar a letra, antes ele fala 30 mil réis, 50 mil réis, um conto de réis. O que ele está falando? São valores de bicho. E aí ele continua. O Vasco paga o lote na batata. Quer dizer, o Vasco realmente paga os seus jogadores, né? Paga ali escondido, mas paga. Mas em vez de barata, né? Em vez de um carro, um Chrysler, né? Um conversível da época, maravilhoso, super caro, como era a baratinha que o Russinho ganhou, oferece uma mulata. Obviamente um mecanismo linguístico aí racista, né? Que pejorativamente agrega um valor baixo, né, mas ele está querendo dizer o seguinte, né, entendido aí todo o contexto da época, a gente está falando de uma música de 1930, ele está falando o seguinte, o Vasco paga os seus jogadores, mas paga pouco. Deveria pagar melhor, deveria dar um salário maior aos seus jogadores, deveria eventualmente até mesmo profissionalizar esses jogadores, né, dar um pouquinho aí de dignidade para eles. Que já está no título, né? Que já Quem dá mais. Exatamente, quem pergunta, dá mais. Quem dá mais? A música toda, o nome da música é Quem Dá Mais, mas o apelido é Leilão do Brasil. É uma crítica a essa coisa do entreguismo, dos valores que estão indo embora. Então acho que tem tudo a ver. Né? Eu acho que a gente nunca, com provas, com fatos, vai conseguir comprovar isso, porque a gente nunca vai achar o Noel Rosa falando, isso aqui eu estava falando da entrevista do Russinho. Nunca vai ter. Mas acho que é uma hipótese que não pode ser descartada. Aqui o Noel Rosa, entre linhas, estava falando também da crítica que o Russinho e que outros jogadores estavam fazendo naquele momento do futebol. Que era, os clubes estão nos pagando, mas não estão nos dando baratinhas, estão nos dando bichos e passagens e valores irrisórios, e enquanto isso, os grandes craques estão indo jogar em outros mercados, em outras ligas. Tá vendo como é que é importante essa rubro-negro? Vascaíno não tem isso. Pergunta que fez toda a diferença. Roberto não veio aqui para brincar, né? Não, sou rubro-negro, Sérgio. Muito legal, cara. Parabéns por esse trabalho espetacular mesmo, né, cara? Personagem desse que a gente busca, né? O Daniel que tá com a gente sabe como a gente gosta de dar luz a personagens assim, né? Muito bacana, cara. E pra mim é uma alegria ver, assim, a gente sabe como é trabalhar com memória, com preservação de memória. Eu já conheço o Museu da Pelada, já sou fã do Museu da Pelada. É sempre muito bacana ver o esforço que é feito, né, em outros centros de pesquisa, em outros centros científicos de preservação para divulgar a memória, para preservar a memória. É muito bacana. Sobre o livro, aproveitar para convidar todo mundo para adquirir. A gente abriu a pré-venda, o lançamento é só no fim de agosto, mas já está em pré-venda. Quem adquirir em pré-venda, além de ter o nome nos agradecimentos do livro, garante também o valor promocional. A gente criou páginas TikTok e Instagram, @RussinhoLivro. Quem quiser seguir lá, fazer aí o pagamento através do Pix, que a gente divulga lá no Instagram, no TikTok, @RussinhoLivro. E aí vocês conseguem fechar mesmo ali pelo Instagram, por onde quer que entre em contato. E a partir de agosto a gente vai estar enviando o livro, vai ter
evento de lançamento oficial aqui em São Januário, e depois disso aí nas grandes plataformas de venda de livros e tudo mais, vai estar tudo disponibilizado certinho. Acho que fica o convite para vocês conhecerem essa história, não apenas os torcedores vascaínos. Sim. Tem um capítulo só para o Botafogo. O Rocinho é um ídolo do Botafogo, foi tetracampeão carioca com o Botafogo em 1935. Legal demais. Se eu não me engano, faz o gol do título do Botafogo em 35, então é um cara ídolo de Botafogo, ídolo de Vasco, e no final das contas é uma história sobre o futebol carioca, sobre a profissionalização do futebol, sobre o futebol no Rio de Janeiro. Então acho que todo torcedor de futebol vai gostar de ler o livro. É uma história para todo mundo e é uma história que inspira, uma história que traz a boa tradição vascaína de luta.